Olá, 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 tudo bem com vocês? Meu nome é Eliane Venturini, normalmente me chamam de Anne ou me conhecem como Anne Venturini. Assim como vocês veem nas minhas redes sociais, tá descrito ali Anne Venturini, então geralmente nos meus vídeos vocês verão escrito aí Anne Venturini, tá? Então é assim que vai ficar sempre apresentado. Bom, hoje eu vim aqui falar com vocês a respeito de umas experiências que têm sido realizadas aqui nas nossas vivências do Mães que Cavalgam, com as crianças de diversas idades. Vamos falar sobre a ansiedade e alguma pincelada a respeito das crianças índigo, que é o que nós temos percebido. Ontem, no domingo, nós recebemos aqui novamente uma família que já teve a experiência realizada conosco, da vivência, né? E as meninas que fizeram uma primeira vez o experimento, a vivência, elas vêm e elas exploram de tudo que nós temos aqui, né? Então, tem porquinho da Índia, tem agora o falcão, é o mini coelho do meu filho Dudu, tem os galinhos, as galinhas garnizés, tem galinha da Angola Baby, que nasceram há poucos dias, tem os cavalos, tem a potranquinha, a estrelinha maçã também do meu filho Dudu, tem mula, tem bezerros, tem novilhas, tem vacas, enfim, a diversidade é variada aqui e essa diversidade ela contribui de forma significativa para o aprendizado das crianças, principalmente que vêm da área urbana, né, com pouco contato com a vida rural. Porém, a vida rural, no sentido um pouco mais amplo da convivência, quando a gente menciona uma educação ambiental que envolve uma autoeducação, que envolve uma ecologia humana, que envolve uma autonomia educativa. O que é isso que a gente está querendo dizer? Isso significa, através das nossas percepções, certo? Que a gente consegue captar através da natureza desse ambiente rural, que é muito rico nesse ambiente educativo, na educação, ele é muito rico em educar. O que é esse educar? É demonstrar, esse ambiente ele demonstra inúmeras formas de nos conduzir. Então, por exemplo, assim, o que os animais vão oferecer de contribuição para nós na convivência, né? E por que eu digo isso? O meu filho ainda tem idade, agora ele já está em vias de completar 9 anos, e com isso a convivência vai mudando, vai tomando um outro rumo, a percepção da criança vai mudando, a alfabetização vai trazendo uma amplitude no conhecimento, óbvio, e vai trazendo outras formas de observação, né, outras convivências e etc e tal. Além disso, nós temos aí como, não posso dizer vilão, mas a minha vontade seria dizer, a tecnologia, não como o nosso meio de desenvolvimento, que faz parte do nosso cotidiano hoje, senão eu também não estaria aqui, mas os games,
tá? De certa forma, os games estão trazendo alguns prejuízos para as crianças, né? E isso tira um pouco o foco da nossa essência de vida, né? E isso atrapalha, assim, né? Eu falo com essa categoria por mim mesma, né? Quando na minha própria vida, dentro da minha própria casa, eu tenho que levar de certa forma uma condução prioritária aquilo que são os valores que eu quero preservar da nossa essência, tá? Então é nesse sentido que eu quero dizer. Cada um aí cultiva aquilo que lhe realmente convém. Não estou aqui para impor valor, não estou aqui para impor modelo de vida para absolutamente ninguém. O que a gente quer trazer é a oportunidade, demonstrar a oportunidade que nos é livre, que nos é disponível cotidianamente através do meio natural, né? E aquilo que a gente também tem de forma intrínseca. O nascer é natural, né? O viver é natural. E isso nos é intrínseco. E isso nos é essencial. O restante é acréscimo do que a gente vai aderindo no caminho da vida como forma de nos apegarmos ao sistema de viver. Por isso que a gente cria métodos, técnicas, formas e valores para viver, né? De certa forma, construindo um caminho mais materialista do que essencialista, né? E é onde muitas vezes nos conduzimos para situações mais afastadas dessa essência, né, que somos nós por inteiro, né, que é aí a nossa principal característica, que é onde está o amor essencial, o altruísmo, a generosidade, a abundância, a realização essencial. É onde está tudo o que merecemos, certo? Então a gente veio para esse mundo, para esse planeta, para ser e viver o melhor. E aí, como disse no começo desse vídeo, nós temos aqui nos deparado com as questões da ansiedade, né? Ainda está bem, não é superficial, porque a ansiedade ela traz assim questões bastante intrigantes às vezes e bastante peculiares de cada criança que tem aparecido, né? E é interessante como, apesar de ser uma característica a ansiedade, cada criança traz ali a sua peculiaridade, sabe assim? E as famílias têm trazido o apoio a elas, né? A gente percebe muito nitidamente assim, o apoio amoroso, né? Aquela forma pacienciosa de lidar com o intuito de abrandar, porém é uma forma de apoiar essa criança e isso me chama muito a atenção, né? Eu sou uma pessoa que trato de ansiedade e depressão moderada e isso vem de na vida adulta, fatos que me ocorreram, tá? Fatos pessoais que me ocorreram aí marcantes e profundos e ainda não se concluíram, certo? O que eu posso dizer neste momento para vocês são sequelas,
de convivência de uma vida com narcisismo, alcoolismo e narcisismo novamente, tá? Então eu não sei até que ponto vocês conhecem o que é uma convivência com o narcisismo. As sequelas são profundamente marcantes, tá? Então a cura é prolongada, não é rápida, não é imediata, e isso me preocupa muito, né? E a ansiedade é uma das consequências, né? Além de outros tantos fatores. Então a natureza veio de encontro com o apoio da minha recuperação e eu usufruo muito disso. As crianças que estão vindo aí, trazendo essas características peculiares ao redor da ansiedade, aos poucos eu fico observando ali, quando elas se concentram, a ansiedade abranda com muita facilidade. E é impressionante o resultado imediato que essas crianças têm. Em primeiro lugar, porque elas são dotadas de uma inteligência muito grande, né? De uma percepção fantástica, né? E o apoio da família nesse sentido de levar de forma mais leve, levar de uma forma mais sutil, de dizer um não de forma leve, de dizer aguarde de forma leve, dá uma contribuição interessante. E isso me chama atenção, porque eu vim de um ambiente mais hostil, né? Um ambiente um pouco mais pesado, né? Claro, haja visto a idade, mas faz toda a diferença, né? Porque a tendência é repetir. Enfim, eu uso também para mim, né? Para o meu desenvolvimento, para a melhoria da minha vida, as constelações familiares e também o acompanhamento do mapa astral, a ciência que traz as qualidades naturais do meu nascimento, para que eu avance naquilo que me foi delegado no meu nascimento, né? E a fim de que eu possa ampliar aquelas qualidades, aqueles dons da ocasião do meu nascimento, para que eu melhore ainda e faça o meu melhor sobre essa terra, né? É isso. Então, dentro desses parâmetros, a busca para melhoria é constante, mas sem tanta cobrança, tá? Porque senão a ansiedade toma em mim uma proporção descabida. E eu tô aprendendo muito com essas crianças, né? Porém, a ansiedade, até o momento em que nós chegamos aqui nas atividades, na vivência naturista, dentro do que nós aprendemos, porque o tempo todo, com cada criança e com tudo que nós temos disponível, que eu já comentei no início do vídeo, os animais, o ambiente, o rural, a educação ambiental, a ecologia humana, a autoeducação, que se forma em todo esse discurso que eu estou fazendo para vocês, ela vai abrandar em algum momento e de alguma forma, né? Dentro daquele momento. E como a gente conduz depois, né? O que a gente faz no cotidiano com isso? Ontem o exemplo foi bastante interessante, porque a menina de 7 anos de idade que estava comigo, ela dispersa com facilidade. Então, quando ela entrou na atividade com o cavalo, né, o que aconteceu? Ela estava eufórica, agitada, feliz e ansiosa, é claro. E nós assim, continuamos a atividade na descontração, no movimento, e foi muito interessante, foi muito gratificante, porque ela se entregou à atividade a partir do momento em que nós criamos o vínculo da confiança através do exercício
exercíciozinho da respiração. Na primeira vez que ela esteve aqui, a gente já fez esse exercício. E ela se entregou e fluiu. E dessa vez, nós fizemos novamente o exercício da respiração e fluiu de novo. Então, nós fizemos uma primeira vez, ela foi conduzida por nós e seguiu, até que chegou um momento que nós dissemos: você vai cavalgar sozinha. Ela regalou os olhos: eu não vou. Falei: hoje é o dia de você cavalgar sozinha. Ai, mas eu tenho medo. E na brincadeira, de forma lúdica e aproveitando do melhor dela, da parte ansiosa dela, é essa questão que foi muito interessante. Aproveitando da ansiedade dela e do exercício da respiração e da entrega do coração, tanto o nosso quanto o dela, houve uma conexão afetiva tão profunda e tão gostosa que a gente criou o bonequinho do medo e imaginariamente nós colocamos ele sentado de lado e ele assistia a nossa vitória. E foi assim que ela conseguiu. Ela tanto realizou a atividade sozinha, tem nos stories da página do Instagram, @mãesquecavalgam. Depois provavelmente vai para algum Reels ou para o feed para poder ficar essa sequência da atividade, porque o Stories fica só 24 horas e vai até hoje à noite, né? E aí ela então fez as atividades, foi conduzida, né, inicialmente em 2 cavalos, uma montaria por mim e por ela puxando, até que ela pediu para avançar um pouco mais o circuito. Eu já achei muito interessante ali, então eu fiz a vontade dela, porque ali era o ponto da confiança em que ela estava, segui. E depois disso, eu saí do cavalo e era a hora dela seguir sozinha. E foi o que aconteceu. Então, eu saí do cavalo, entreguei o cavalo, saí do cavalo que eu estava, entreguei o cavalo que ela já estava nas mãos dela e falei: é a hora de você seguir. E tem um videozinho dela toda feliz, conduzindo. Claro que a princípio eu fui na frente do cavalo para que ele me seguisse, mas ele só me seguisse como guia e ela conduzia, né? Então foi fantástico. Foi fantástico, porque daí nós criamos esse vínculo entre ela e o cavalo e ela com ela mesma. E só que aconteceu uma outra coisa muito interessante quando ela se dispersava com muita facilidade. Qualquer coisa chamava atenção, qualquer coisa menos o cavalo. Então nós paramos, por alguns minutos nós conversamos de uma forma deliciosa, maravilhosa, e nós criamos então o foco. E eu jamais pensei que uma criança de 7 anos de idade compreenderia aquela linguagem. Mas foi tão fácil, tão livre, tão espontânea para mim e para ela, que realmente nós conseguimos. E ela percebeu imediatamente que à medida que ela distraía, o cavalo parava. Foi instantânea a percepção dela e foi instantânea a mudança dela mesma. E nós conseguimos então, através dela, dessa autoeducação, dessa autopercepção, que ela conseguisse se conduzir. E dali para diante, ela brincou com o cavalo sozinha. O nome dela é Vitória e nós tivemos essa vitória no dia de ontem e no próximo final de semana ela deve voltar. Eu queria muito compartilhar com vocês essa vitória que nós tivemos aqui, mais uma vitória, porque as crianças têm sido surpreendentes e nós estamos conseguindo ter resultados fascinantes no cuidado com a ansiedade, conseguindo memorizar o autocontrole com a ansiedade. Então, nós combinamos ontem, naquela conversa de cuidar do foco, o que nós vamos fazer no cotidiano quando a ansiedade vier mexer com a nossa cabeça. Então, a gente vai lembrar que existe um jeito de controlar. É isso, pessoal. Eu queria muito compartilhar com vocês
Agradeço a disponibilidade, a disposição de estarem aqui nesses 20 minutos. O propósito era ficar 10, fiquei 20. Valeu pela atenção. E quem puder seguir a nossa página no Instagram, @mãesquecavalgam. Nós estamos lá, tem muita publicação lá. E quem puder compartilhar esse vídeo aqui, eu não sei se está disponibilizando já comentários, porque a página ainda é bastante pequena, mas estamos aí e agradeço por essa segunda-feira maravilhosa e um beijo no coração de vocês. Fiquem conosco. Até mais.